Bom, nessa questão aqui diz o seguinte, diz que Teresa resolveu destinar uma área de sua fazenda em Gravatá para a criação de gado de corte. Ah, Determine a área destinada para a criação de gado, sabendo que a mesma é a solução do sistema da equação abaixo. Veja, então, o que é interessante a gente pensar aqui na hora de descrever essa situação? É interessante a gente pensar fazendo a descrição dessas figuras em um plano cartesiano. Então, veja, nessa situação aqui, essa primeira equação, ela tem a característica de ser um círculo, né? A gente vai lembrar que você pode fazer a descrição de uma equação da circunferência num plano cartesiano dessa maneira, certo? E aí, se você não tem, né, mais nenhum elemento do que x e y, o que é que você pode dizer? Que é como x0 e o y0 fossem zero. Então, é como se sua circunferência estivesse na origem. E aí você tem raio valendo quanto? Veja, se é r ao quadrado, então você pegou um valor e levou ele ao quadrado e deu 36. Então, se você levou ao quadrado para dar 36, então para tirar a raiz, você tem que fazer, ou para você ver o valor, você tem que tirar a raiz, né? Então teria que ser 6. Então a gente sabe que esse raio aqui vale 6, certo? Essas duas aqui de baixo, elas são retas. Então você lembra, uma reta, ela pode ser crescente ou decrescente, depende dos elementos que forem entregues, né? Então, se você sabe que a função é ax mais b, a inclinação, se é subindo ou descendo, tem a ver com o a. Então, aqui, quando a gente fosse analisar, o b do nosso elemento, que é esse termo independente para ambos os casos, é 6. E para a primeira situação, o a seria quanto? Se não tem nada aqui na frente é porque é 1, e se não tem nada aqui na frente é menos 1. Beleza? Então, o desenho que a gente ia ficar vai ser até um pouquinho chato da gente escrever, mas é como se fosse. Deixa eu fazer, peraí. Se eu passasse aqui, ó. Então é como se fosse assim, beleza? É como se fosse. Se eu tenho um triângulo que foi formado com a, o diâmetro, né? Então a hipotenusa, nesse caso, né? Então esse lado maior foi formado pelo diâmetro, a gente lembra que é um triângulo retângulo, né? Beleza? Deixa eu fazer esse desenho melhor aqui. Deixa eu só pausar e aí eu vou fazer esse desenho melhor aqui, rapidinho. Mas a ideia em si vai partir disso. A gente vai montar e vai fazer o cálculo para interpretar qual região vai poder ser, tá? Então, rapidinho aqui, peraí. Ó, então a gente tinha na situação que foi entregue para a gente o seguinte: a gente tinha uma função, uma descrição dessa função sendo primeiro, né? Ele falou que seria y, aí disse que teria que ser menor, foi? Ele disse maior, né? Maior ou igual, então deixa eu colocar aqui, ó. Então, deixa eu ver aqui. Então tem que ser maior ou igual a x mais 6. Beleza. A outra seria a mesma ideia, só que agora é quanto? É menos x, não é isso? Mais 6. Beleza. Então, ó, as duas retas que a gente tinha falado. Uma reta crescente e outra decrescente. Deixa eu só colocar outra cor aqui. Deixa eu colocar um verde. Pronto, um amarelo. Um vermelho. Pronto. Então, veja. Nessa situação aqui, o que é que você está vendo? Ela vai cortar aqui no menos 6, vai subindo até chegar no 6. A outra vai sair do 6 e vai tocar no 6, no eixo X.
Então lembra, só para a gente trabalhar esses elementos, onde ela toca aqui é o que a gente chama de raízes da função. Então, o menos 6 para a vermelha, né, para essa aqui vermelha, seria quando o y for igual a zero, beleza? Então, você ia analisar que toda essa região aqui para cima poderiam ser os valores que fazem parte desse intervalo que ele entregou, dessa relação que ele entregou. Da mesma forma que, se você analisar agora toda essa parte aqui para cima, ele vai fazer parte do que ele está pedindo. O que é que vai delimitar mais a nossa situação? A circunferência. Então, quando a gente fosse ver essa circunferência, ele falou que tem que ser o quê? Menor foi? Menor ou igual, não foi? Deixa eu ver. Então, peraí. Aqui está aqui. Aí, x ao quadrado mais y ao quadrado. E isso daqui tem que ser menor que 36. Então, veja. Deixa eu botar de outra cor. Então, se liga aqui para a gente finalizar, ó. Então, a cor... Poxa, vou colocar um cinza. Pronto. Então, veja. Eu tenho que, pela descrição que a gente chegou, eu tenho que pegar uma região aqui. E quando a gente analisar assim, a gente vai conseguir ver direitinho qual deles vai estar dentro dos intervalos. Então, geralmente, quando a gente tem questões que envolvem essas relações de intervalo, só é determinando delimitações. Então, a delimitação dessa circunferência é que não pode ser nenhum valor que passe dela. Não foi, não tem que ser menor do que 36 ao quadrado, que é 6 ao quadrado. Então, tem que ser menor do que 6 ao quadrado. Então, não pode sair dessa circunferência, tem que estar tudo aqui dentro. Beleza? Então, se tem que estar tudo aqui dentro, eu só posso ter ou essa região aqui, ó, ou essa. Tranquilo? Então, essas duas regiões podem fazer parte do que ele quer. Quer dizer, vão fazer parte do que ele quer. Como é que eu resolvo? Como é que eu vou achar essa área, né? Se você notar, toda essa região é uma circunferência. E aí, essa partezinha aqui delimita metade dela. Então, qual é a minha intenção? É fazer um cálculo da semicircunferência, que vai ser toda essa areazinha aqui, ó. Toda essa areazinha aqui, beleza? E disso, a gente vai fazer o cálculo da área do triângulo, beleza? Então, eu vou calcular esse triângulo aqui, ó. Em que esse triângulo aqui, a gente vai conseguir afirmar que ele vai ser um triângulo retângulo. Por que ele é um triângulo retângulo? Ele foi formado aqui, ó, pela, pelo diâmetro, não foi? Então, se ele foi formado pelo diâmetro, você pode afirmar que aqui sempre vai ser 90, beleza? Então, esse lado maior, como é o diâmetro, você pode dizer que aqui é 90. Então, se liga. Quanto equivale o raio? Então, se você for ver o raio que ele vai ter, ó, você sabe que daqui para cá é 6. Se é 6, você pode dizer que a área vai ser π raio ao quadrado. Π ele disse que é 3. A área, né, 6 ao quadrado. Só que isso daqui, eu vou fazer só quem que a gente tá vendo? Só a metade dela, né? Porque eu vou calcular a metade dela e tirar esse triângulo. Porque aí quem fica são só essas duas regiões que eu quero, beleza? Então aqui eu tenho que dividir por 2. Então vai ficar 3 vezes 36 dividido por 2. Posso cortar aqui, ó, 18. Essa área é igual a 54. Então eu sei que toda essa região da semicircunferência vale 54. Mas eu tenho que tirar esse triângulo que está aqui no meio. Então o que é que eu vou fazer, ó?
esse triângulo está aqui no meio. Quando eu tirar ele, ele vai ser o quê? Como é que a gente calcula a área de um triângulo? É a área da base, ou área da base não, é base vezes a altura. Então a base que ele tem, toda a base dele, aqui também tem 6, né? Então vai ser 12. E a altura relativa a ela vai ser quanto? 6. Então vai ser 12 vezes 6 por 2. Corta, corta. Aqui fica 6, vai dar 36. Então, o nosso final de conta, quando a gente pegasse tudo aqui, ó, como é que ia ficar? Toda a região vale 54. Quando eu tirei essas 36, que é desse triângulo, o que ficou foi a partezinha preta ali que eu risquei, que vai ser igual a 18, que seria o nosso gabarito. Beleza?